Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor fortemente. Você pode ficar de pé, por gentileza. Sei que você acabou de sentar. Rapidinho. Assim eu espero. Amém, irmãos? Você já olhou para essa pessoa do seu lado e disse para ela assim: que bom que você veio. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Aleluia. Glória a Deus. É uma alegria ter vocês aqui. É uma alegria ter cada um de vocês aqui. Tenho certeza que é uma alegria maior no céu. Amém, irmão? Mateus capítulo 27, versículo 27 até o 32. Evangelho de Mateus. Evangelho segundo a Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Como você prefere? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É isso mesmo. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele e toda a corte, despojando das vestes, cobriram-nos com um manto de escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram lá na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, ó Rei dos Judeus! E cuspiram nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem o obrigaram a carregar-lhe a cruz. Marcos 15, 16 até o 21, por favor. Essa história está nos 3 evangelhos. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe na cabeça com um caniço, e cuspiram nele, e pondo-lhe de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora e com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Lucas 23, 26. E como o conduzisse, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros, para que a levasse após Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, Senhor, essa é a Tua igreja, e nós sabemos que nessa noite a Tua presença ela é real nesse lugar. Nós podemos sentir, Senhor, desde o começo, desde quando chegamos nesse lugar. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor quer fazer algo muito poderoso nessa noite. Meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, meu Deus, que tem o poder de transformar as nossas vidas a partir do momento que nós passamos a crer em tudo aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito. Que nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus,
a Tua palavra entre nos corações mais duros, impenetráveis. A Tua palavra quebre, Senhor, tudo aquilo que precisa ser quebrado, tudo aquilo que foi construído pelo ego, pelo inimigo. Que todo levante, Senhor, nessa noite contra a Tua palavra, que toda distração no nosso meio, que tudo aquilo, Senhor, que faz que a Tua palavra não flua e não chegue e não tenha o objetivo ao qual ela foi anunciada, nós declaramos anulado no poder do nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, que nessa noite nós viveremos o extraordinário do Senhor. Nós sairemos deste lugar, Senhor, diferente da forma que entramos, com a certeza de que o Senhor tem algo sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Diga amém, aplauda o Senhor, pode tomar seu assento. Eu tenho sede. Faltando água aqui. Obrigado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmão, nós vemos os 3 evangelhos falando sobre esse homem chamado Simão. E chama Simão Cirineu, mas na verdade Cirineu não era o seu nome, ele era da cidade de Cirino. E por ele ser dessa cidade, as pessoas chamavam Simão Cirineu. E esse homem vem dessa cidade, ele caminha 1.600 quilômetros para ir para uma festa. Obrigado. Para ir para uma festa, para a comemoração da festa. E se comemorava aquela festa, o pastor Eduardo estava quase entrando na mensagem aqui. E eu acredito que ele fez toda uma programação. Eu acredito que ele não foi de imediato, ele tinha uma programação. Todo ano um judeu tinha a obrigação de participar dessas festas. Então ele sai da sua casa. Você imagine, 1.600 quilômetros. Esse homem caminha até aquela festa. E ele faz toda uma programação, deixa a sua família em casa, e ele começa a ir para essa festa. Ele tem toda uma expectativa em cima daquilo que ia ser gerado, daquilo que ia ser feito naquele lugar. E aquele homem sai da sua casa com essa intenção. Mas aí nós começamos a ver no Evangelho que esse homem, no meio do caminho, ele é interrompido da sua caminhada, ele é interrompido daquilo que ele queria fazer, para ajudar nada mais, nada menos do que Jesus carregar a sua cruz. Jesus, no seu estado físico, ele estava impossibilitado até de carregar a sua cruz, pelo modo em que ele apanhou, que ele foi açoitado. E os soldados, a preocupação não era de Jesus, a preocupação era dos soldados, porque eles sabiam que se aquele homem, Jesus, não carregasse aquela cruz até o lugar da crucificação, até o Monte Gólgota, até aquele lugar que ele teria que ser crucificado, e morresse antes, a responsabilidade não era dele, a responsabilidade era dos soldados, que abusaram da sua autoridade, e iam ter que explicar o porquê aquele homem não conseguiu chegar até aquele lugar. Então a preocupação deles era arrumar alguém que ajudasse Jesus a carregar a cruz. Deixa eu dar um ouro para você, irmão. Não sofra sozinho, peça ajuda. A cruz está pesada, olhe para a pessoa do seu lado, olhe para quem você confia, olhe para um irmão de oração, olhe para um intercessor, olhe para um pastor e diga: eu preciso que você ore por mim. Irmão, não morra na guerra, não caia no meio do caminho, não sofra sozinho, levante ou ajoelhe-se, mas peça ajuda. Muitas pessoas estão caminhando dentro de um esforço humano, esquecendo de uma vida de oração, esquecendo de uma busca, esquecendo que há algo mais poderoso sobre a nossa vida. E aqui nós começamos a ver como o propósito de Deus ele é grande. Nós podemos perguntar o que aquele homem está saindo de Cirene, a cidade que ele morava, estaria fazendo em Jerusalém, após andar 1.600 quilômetros. Essa cidade ela é localizada na África do Norte. Então aquele homem era considerado um judeu africano. E aí nós começamos a ver a história daquele homem
que ele tinha as práticas judaicas, ele praticava aquilo que os judeus praticavam, ele tinha uma religião, ele praticava, andava dentro dessa religião, mas no meio do caminho, no meio do seu percurso, quando ele chega na entrada de Damasco, cansado de uma viagem, que ele coloca as roupas de linho branco, que era exigida para essa festa, aquele homem se depara com um exército e com homens indo até ele, e exigindo e forçando ele a carregar uma cruz, que não era dele. Não era dele. Não era ele que tinha cometido o erro. Jesus não era o primeiro que estava sendo crucificado, outras pessoas já tinham sido crucificadas antes de Jesus. Jesus não era o primeiro, era um modo de punir os criminosos da época. Então eles estavam punindo Jesus, e esse homem se depara com aquele alvoroço, com tudo aquilo que estava acontecendo, e aí ele é obrigado a carregar a cruz de Jesus. Ele não carregou de livre e espontânea vontade, ele foi obrigado, ele foi forçado a carregar. E aí aquele homem, eu acredito, como qualquer um de nós que começamos a ter o contato com Jesus, a Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda ao matador. Deixa eu dar outro ouro para você, irmão. Cuidado com o que você fala. O diabo só quer a sua língua. Como Deus quer usar a sua vida através do que você fala, do que você libera, o diabo também usa a sua vida através daquilo que você fala. E aquele homem se depara com um homem carregando uma cruz, e que em momento nenhum ele reclama, que em momento nenhum ele esbraveja, que em momento nenhum ele diz: o que estão fazendo comigo? Ainda que sem força, nenhuma tentativa, nenhuma fala. E aquele homem tem um contato com Jesus, tem um contato direto. Pastor, mas que momento para ter um contato? Deixa eu dizer uma coisa para você, não teria melhor momento para ter um contato com Jesus como aquele momento que aquele homem teve um contato com Jesus, como Simão teve um contato com Jesus. Havia um mandamento que dizia que todo judeu, uma vez por mês, uma vez na vida, deveria participar da festa na cidade santa, tinha que ir até Jerusalém. E ali eram comemoradas 3 festas: Tabernáculo, Páscoa e Pentecoste. Então Simão, o sirineu, estava em Jerusalém a fim de participar da festa da Páscoa. E aqueles homens faziam aquela festa, eles sacrificavam um cordeiro, e para entrar naquela festa tinha que entrar com roupas de linho fino. Não era qualquer um que entrava naquela festa. Não era de qualquer maneira que você celebrava a Páscoa. Não era de qualquer maneira que entrava. Isso representa para nós, deixa eu dar mais um ouro para você participar de uma ceia, para você participar do corpo e do sangue de Cristo, você precisa estar limpo, irmão. Ninguém pode te impedir, mas você precisa estar limpo. O seu coração precisa estar limpo, a sua vida precisa estar limpa. Eu lembro que um dia eu entrei numa igreja e o irmão, eu não fui pegar a ceia, e o irmão veio até a mim e falou: eu vi que você não ceou. Eu falei: o mesmo direito que eu tenho de cear, eu tenho de não cear. Eu não estou bem e eu não quero cear. Ele disse: não, mas você tem que cear. Eu falei: obrigado, eu sei o que eu tenho que fazer. Então aquilo escandalizou, mas uma decisão. Eu acredito que dentro da igreja muitas pessoas ceiam porque tem vergonha de não cear, mas a vida está toda torta e continua torta porque não se conserta com Deus. Nós não fomos chamados para se consertar com homens, para se ajustar com homens, mas quando a nossa vida está reta diante de Deus, automaticamente a nossa vida está reta diante dos homens. E aquilo que lançarem sobre você, ainda que seja uma cruz, ainda que seja um julgamento, uma sentença que você não merece, você não tem o direito de reclamar, porque faz parte do processo. Mas aonde entra isso, irmão? A nossa retidão diante de Deus.
Jesus, em momento nenhum, ele reclama, em momento nenhum ele questiona, porque ele sabia que aquele era o preço que ele tinha que pagar, porque ele sabia que aquilo ele tinha que passar. O único momento que Jesus disse, se for possível, passa de mim esse cálice, é quando Jesus tem uma conversa com o seu Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você, converse com as pessoas certas. Mostre a sua fraqueza para as pessoas certas e para quem você pode. Você acha que Jesus ia para o diabo e dizer, naquele dia que o diabo diz, ei, se você é o Filho de Deus, pega esse pão, pega essa pedra e transforme ele em pão e coma. Jesus estava com fome, irmão, e o diabo sabia. Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você não vive do pão, você não depende do que dizem de você, você não depende de quem se levanta contra você, você não depende se você está faltando alguma coisa ou não está. Mas a nossa dependência de Cristo Jesus é da palavra que sai da boca de Deus. Ainda que se levantaram contra Jesus, ainda que caluniaram Jesus, ainda que colocaram ele numa cruz, mataram Jesus, mas não mudaram a história, porque a história estava escrita por Deus. Eu quero profetizar sobre a sua casa, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Não importa o que te façam, se a sua vida está na mão de Deus, por mais que os momentos difíceis chegam, eles não serão mudados. O meio não pode ser mudado, mas o teu final já está escrito. E aquele homem, ele vai para essa festa, e nessa festa eles sacrificavam o cordeiro, eles sacrificavam os cordeiros, sacrificavam os animais, e esse altar tinha em torno de 2,80 metros, e após eles sacrificar, eles molhavam uma planta, e essa planta era como se fosse uma esponja, e eles rodavam, e ali saíam algumas gotas, e essas gotas que pegavam naquela roupa de linho fino, ficava a marca do sangue, uma marquinha, já era como uma medalha, até menor que esse microfone que eu estou aqui, já era como uma medalha, para eles chegarem em casa e dizer, eu participei da festa, o sangue dele me tocou, era como se fosse um prêmio, irmão. E aí aquele homem vai para aquela festa, começa a caminhar diante daquela festa, caminhando, e quando ele chega próximo a participar, ele é interrompido, e ele tem um encontro com o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Ele estava indo para uma celebração, irmão, e ele para, interrompido por alguns homens, e ele tem um encontro com esse verdadeiro Cordeiro. E a Bíblia diz que os homens obrigam ele a carregar a cruz de Jesus, e ele começa a carregar essa cruz. E eu acredito que nesse percurso, irmão, não tem como você ter um contato com Jesus e nos converter. Você tem um contato real com Jesus, você tem um encontro real com Jesus, e não se converter, e não mudar, e não transformar, o seu coração não ser transformado, a sua vida não ser transformada, não tem como. Não é um contato com homens, mas é um contato com Ele. Aquele homem tem a oportunidade de ter um contato com Ele e ajudar Jesus a carregar a sua cruz. E agora aquele homem já não estava mais esperando uma gotinha. O contato com um homem ensanguentado, com o cordeiro na cruz, suja toda a sua roupa. A gotinha, um pouquinho que ele ia receber, agora ele está todo encharcado de sangue, todo manchado de sangue. Quero dizer uma coisa para você, você está olhando para coisas muito pequenas. Você está olhando para coisas muito pequenas, algo muito maior para a tua vida. Às vezes nós estamos olhando, mas me fizeram isso. Mas eu esperava que eu ia ser promovido na empresa.
Ah, mas eu esperava que eu ia conseguir comprar esse carro esse ano. Ah, mas eu esperava que esse ano eu ia comprar o meu apartamento. Ah, mas eu esperava que esse ano eu ia casar. Ah, mas eu esperava que ele ia me tratar diferente, que ela ia me tratar diferente. E isso ainda tem nos levado para longe do propósito que é muito maior. Olhe para um Cristo que te chamou. Olhe para um Cristo que se colocou na cruz por você. Aquele homem começa a entender que o mais importante não era quem estava exigindo que ele carregasse a cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você: o mais importante não é quem te feriu, o mais importante não é quem te machucou, o mais importante não é quem te decepcionou, o mais importante não é quem te caluniou, o mais importante não é quem falou mal, fez mal de você, te deve e não te paga. O mais importante não é quem quer que te arrancar da cruz, mas o mais importante é quem toma a cruz por você, quem tomou a cruz por você, que foi Cristo Jesus. Esse é o mais importante. E nós, como igreja, não podemos tirar os olhos disso. Aquele homem podia dizer: poxa, fizeram eu carregar essa cruz, a cruz nem é minha, por que eu estou carregando essa cruz? Mas a caminhada fez aquele homem entender: tem alguém levando a minha culpa. Tem alguém. Rafa, aqui atrás tem uma cruz aqui, pega ela, por favor. Eu sei que você está intercedendo, continue intercedendo. Aquele homem não podia olhar para o outro lado, porque ele entendeu que alguém, obrigado, que alguém estava pegando uma cruz que era dele e ia assumir a cruz por ele. Então não importa mais o que fizeram, não importa mais se me obrigaram, não importa mais se me tiraram dessa festa que eu ia participar. Eu tinha um projeto, eu tinha projetado algo, eu tinha feito algo, mas no meio do caminho Deus me achou e fez algo muito maior. Deus fez algo muito maior. Esse homem representa cada um de nós, irmão. Esse homem representa cada um de nós, que não é sobre as nossas motivações, não é sobre o que nós queremos fazer, não é sobre o que nós queremos construir ou apalpar com as nossas mãos ou desfrutar, mas tem um propósito muito maior. Quando nós olhamos para uma cruz, tem um propósito muito maior. Quando olhamos para um Deus que não negou o seu próprio filho para morrer por mim e por você, tem um negócio muito mais sério, muito mais profundo do que essa dorzinha de barriga que você sente, do que essa mágoa que você carrega, do que esse ódio, do que esse sentimento ruim de alguém que te traiu, de alguém que te fez algo e que te impede de viver o propósito do reino de Deus. O propósito do reino de Deus é muito maior do que as nossas emoções feridas, do que as nossas frustrações, do que os nossos sonhos despedaçados. É muito maior, irmão. O propósito dele é maior que o câncer. O propósito dele é maior que a falência. O propósito dele é maior do que um filho que você sonhou ter e não conseguiu ter. Ele tem coisas maiores para você. O propósito dele é maior, irmão. Nós somos atingidos, nós somos afligidos, nós passamos por momentos difíceis, por momentos de tristezas, como Jesus passou, e até muito menores, porque o que ele suportou, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, nós não suportaria se o Espírito Santo não estivesse conosco, não estiver conosco. Sabe que tempo é esse? É tempo da gente tirar os olhos de tudo aquilo que nos afasta do propósito de Deus e colocar os olhos naquilo que o propósito de Deus nos chama para fazer todos os dias. Nessa época, nós vemos algumas cruzes penduradas em alguns lugares, nós vemos algumas cruzes e ainda tem um Jesus lá na cruz. Mas nós sabemos que a cruz está vazia, que ele desceu da cruz.
Nós sabemos que Ele deu a vida, deu o Filho dele para morrer por mim e por você. E nós precisamos começar a caminhar nessa profundidade. Nós precisamos entender que sempre é algo mais profundo que Deus quer fazer, mesmo quando nós estamos sofrendo, mesmo quando está doendo. Você quer ver alguém acordar, irmão? É levar um choque. Eu lembro que uma vez um amigo meu falou assim, ó, pode trocar a resistência com o chuveiro desligado, no frio, que não dá choque. Eu não sei nem vocês aí, mas eu levei um choque. Eu fui trocar a resistência, não sei se estava com o pé molhado, eu tomei um baita de um choque. Mas nunca mais eu fiz aquilo. Eu desligo todos os disjuntores da casa, eu não desligo só o de chuveiro não. Cadê o André, que é eletricista? O André tem coragem. Eu desligo todos para trocar a resistência. E se tiver à noite, pastor, vai ter que tomar banho gelado. Ou pegar uma vela, porque eu não tenho coragem. Por quê? Porque aquilo me deu um alerta. Eu não posso fazer isso, eu não posso. Pelo menos para mim. Nós precisamos estar atentos ao que nós estamos fazendo com a vida que Cristo Jesus nos deu. Esse tempo atrás eu ministrei sobre o bom samaritano. E ele ajuda aquele homem, mesmo sendo de outra religião, mesmo sendo alguém que ele não conhecia. E agora nós se deparamos com um homem que é interrompido de tudo aquilo que ele ia fazer para carregar a cruz de Jesus, para ajudar Jesus a carregar a sua cruz, porque Jesus provavelmente estava impossibilitado do seu estado físico. E aqueles soldados, entendendo isso, foram buscar alguém. Só que eu te pergunto uma coisa, irmão, você acha que num dia de festa numa cidade, só tinha aquele homem? Só tinha aquele homem no meio do caminho? Só tinha aquele homem naquela cidade? Não. Deus escolheu aquele homem, não foram os soldados. Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Para de se questionar porque algumas coisas só acontecem com você, porque Deus quer fazer algumas coisas na sua vida que Ele vai fazer só na sua vida. Ah, porque só acontece comigo? Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Só aprenda a lição e siga em frente. Só entenda que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Só entenda que Deus tem um propósito na dor, Deus tem um propósito na alegria, Deus tem um propósito no sofrimento, Deus tem um propósito em tudo. Nada que acontece na nossa vida é uma obra do acaso. Pastor, mas eu errei, eu perdi, eu me decepcionei. Pastor, eu não sei o que eu faço mais. Ore, vá para Ele, diga: o que eu faço? O que eu faço agora, Jesus? Ainda que seja um caminho que eu escolhi, ainda que seja um caminho que eu tracei, ainda que seja um caminho que eu decidi ir, Deus permitiu que eu fosse por aquele caminho, mas o propósito dele para a minha vida não muda. Você acha que Deus é movido por sentimento? Você chora, Deus se desespera, vem e faz. Não, irmão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé. Quando nós exercemos a nossa fé, aí sim nós tocamos Deus. Aí nós tocamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas quando nós temos fé, não é um sentimento. João Batista diz que nós temos que produzir frutos de arrependimento. Não é só falar que se arrependeu, é produzir o fruto. É mostrar. É mostrar com a nossa vida: eu me arrependo, eu vou cear hoje, eu não vou fazer mais, Jesus. Amanhã está fazendo a mesma coisa. É produzir frutos de arrependimento.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dentro do templo havia um altar, cerca de 2,80 metros de altura, todo feito de pedra inteira, sem corte, trabalhada. E após o sacerdote cortar o cordeiro, ele pegava pelas pernas traseiras e o movimentava no sentido horário. Girava 7 vezes em torno do altar, deixando que o sangue caísse e escorresse pelo altar. E quando o sangue já havia saído, o sacerdote pegava uma planta citada no Salmo 51, 7. Por favor, põe para nós aqui. Chamada risopo, que é uma planta como se fosse uma esponja, com forte poder de absorção. E essa planta ficava encharcada. E ele rodava ela, e ali estava para que recebessem os homens uma gota de sangue do cordeiro nas vestes de linho puro. E quando isso acontecia naquela veste, passava a ser um troféu para a vida de cada um dos judeus. Agora imagine aquele homem que não pôde participar dessa festa, mas no meio do caminho teve um encontro com o Cordeiro verdadeiro, e se encharcou do seu sangue. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então você imagina esse homem sonhando em participar dessa festa, e receber uma gotinha, irmão, uma gotinha. E aquele homem tem um contato com o Cordeiro, tem um contato direto com Jesus, e as suas vestes são encharcadas pelo sangue. Eu creio que aqueles homens chegavam em casa e mostravam, como a Bíblia diz, como se fosse um troféu. Mas eu imagino aquele homem chegando e contando aquela história. Ele diz: eu fui surpreendido no meio do caminho, eu pensava uma coisa, mas Deus tinha algo muito maior. Aquilo que dá errado para você, irmão, às vezes está dando certo para Deus. Às vezes nós insistimos em algumas coisas, às vezes nós insistimos, renunciamos a nós mesmos por algumas coisas, deixamos de viver algumas coisas e insistimos em algumas coisas. Quando dá errado, a gente diz: deu errado. Aquilo que às vezes está dando errado para você, está dando certo para Deus. Às vezes você está chorando por alguma coisa que o céu está festejando, dizendo: ainda bem que deu errado. O meu propósito é maior, o que eu tenho é maior. O que Deus tem para mim, para você é muito maior. Tira os olhos de lugares, tira os olhos de pessoas, coloque os olhos na cruz de Jesus e vá para ela todos os dias. E fale com aquele que assumiu o teu lugar na cruz, que assumiu o lugar do seu irmão, que assumiu o nosso lugar, para que eu e você não fôssemos condenados. Oh, aleluia, Jesus. Muitos de nós queremos viver as nossas vaidades, distante do lugar que Ele nos chamou para estar. Existe algo mais precioso que muitas vezes nós não valorizamos, que é a presença de Deus. A gente não valoriza, irmão. Muitas vezes nós valorizamos. É muito fácil se acessar, se acessa em qualquer lugar. A gente não valoriza. Ontem teve o show do Fernandinho aqui em Osasco, foi de graça. Quem foi?
Ninguém. Você foi? Não também? Por que você fez essa cara, Sabrina? Ninguém foi, é de graça. Agora faz um show e põe lá R$100 a entrada, vai ser top, vai ser isso, vai ser aquilo. Tem fila para comprar. Deixa eu dizer para você, a graça não é de graça. A graça teve um preço, a diferença é que alguém pagou o preço por mim e por você. Então nós não vivemos mais no tempo da lei, mas nós temos dificuldades de viver o tempo da graça. Porque no tempo da lei tinha uma instrução e tinha uma lei de como tinha que fazer. Você pecou, você precisa fazer dessa maneira, desse jeito. Você precisa sacrificar um animal, você precisa lançar sua culpa sobre ele. Mas quando Jesus inaugura o tempo da graça, quando Ele libera o acesso ao lugar santíssimo, o lugar deixa de ser cobiçado, deixa de ser desejado. Quando só um sacerdote podia entrar lá, e ainda você tinha que amarrar uma corda e um sino, porque se ele tivesse em pecado, ele ia entrar lá e ele ia morrer. E aí se ele não tocasse aquele sino, ninguém ia conseguir entrar lá para buscar ele também. Então tinha que puxar para fora. E hoje Jesus nos chama para o quarto. Hoje Jesus nos chama para um lugar de oração. Hoje Jesus nos chama para um relacionamento verdadeiro e profundo. Porque o que é verdadeiro não precisa ser exigido. Você não exige ninguém para alguém te amar. As pessoas te amam por livre e espontânea vontade. E como também você não pede para ninguém não gostar de você. Esse homem aqui, por um momento ele é forçado. Por um momento ele é forçado, mas no caminho aquele homem entende isso. Porque em Marcos vai falar sobre os filhos desse homem. Em Romanos vai falar que os filhos desse homem e a mulher desse homem ajudam Paulo na sua missão. Esse relato está dando um sinal que a família desse homem se converteu, que a casa desse homem foi atingida por aquela atitude, e que o principal já não é se ele participou da festa, que o principal já não é o que aconteceu no meio do caminho, mas que a casa dele foi atingida. Marcos, por favor, põe Marcos aí de novo, Ju. Marcos 15:16. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento e vestiram. Vai um pouquinho mais para frente, por favor, que a gente chegar. Isso, mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Acho que é em Lucas, perdão. Lucas 23:26. Para Jesus. Põe Marcos de novo, deve ser em Marcos mesmo. Vamos achar aqui, irmãos. Se alguém achar e me ajuda, fala sobre os filhos dele, o nome dos filhos dele. Marcos 15. Ninguém achou aí, nem eu. Achou? Glória a Deus. E obrigaram a Simão Sinereu, que passava vindo do campo,
pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Esses dois homens ajudaram Paulo na missão. Esse é o relato. Por que tem esses detalhes na Bíblia? Para provar que a casa desse homem se converteu, que a casa desse homem foi atingida pela atitude daquele homem, pelo encontro dele com Jesus. Agora deixa eu te falar uma coisa, irmão. Antes de se preocupar com a igreja, se preocupe com a sua casa. Pastor, a igreja, e a sua casa, como que está? Está arrumada? Está alinhada? A nossa casa está organizada? Quando você olha para a sua casa, quando você olha para a sua família, quando você olha para os seus filhos, para a sua esposa, como está a sua casa? O Evangelho tem tocado lá? O Evangelho tem tocado na sua casa? O Evangelho tem tocado as nossas casas? A nossa casa é um modelo de igreja? A nossa casa é um modelo de alguém que serve a Cristo? Oh Jesus! Oh Jesus! Quero adiantar aqui um pouco. Romanos 16, 13, por favor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igual a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Quem é Rufo? Filho de Simão. Filho de Simão. A casa dele foi alcançada pelo poder de Deus. A casa dele foi alcançada pelo poder de Deus. Sabe o que isso representa para nós? É que a gente precisa começar a olhar para dentro, mais do que a gente olha para fora. Que a gente precisa começar a olhar para dentro, mais do que a gente olha para fora. Aquele homem sai da sua casa para ir para uma festa, receber uma gota, se conseguisse, de sangue, e ele é encharcado pela presença. Sabe o que é isso? Alguém que foi surpreendido por Deus no meio do caminho. Ei, irmão, Deus quer te surpreender. Mas para isso você precisa permitir. Ajusta, arruma a tenda, arruma a casa. A casa que eu estou falando não é a casa física só não, a sua vida. Arruma a sua vida diante de Deus. Organiza a sua vida diante de Deus. Ah, pastor, não tem ninguém vendo, e aí? Ah, pastor, eu falo mesmo. Mas fala de Deus ou fala de você mesmo? Ah, pastor, mas me fizeram isso, e aí? O que a palavra de Deus manda eu fazer? O que a palavra de Deus manda você fazer? Qual é a instrução? Ah não, porque pastor fulano de tal fez isso, fez aquilo, e aí? Foi ele que deu a vida por você? Não, porque sabe como que é. Irmão,
Eu sei quem morreu na cruz por mim e por você. Eu sei quem morreu por mim e por você. Esse eu sei. Eu sei aquele que comprou a minha briga e a tua briga. Isso eu sei. Eu sei quem é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Isso eu sei. E é para Ele que nós temos que olhar. Sabe por que você se frustra? Sabe por que eu se frustro? Sabe por que muitas pessoas desistem, adoecem? Porque está olhando para alguém, irmão. Mas esse alguém não é Jesus. Você vai conversar com pessoas que estão frustradas na sua caminhada. Elas estão cheias de alguém, mas esse alguém não é Jesus. Ah, não, porque a Débora, não, porque o Eric, não, porque o Rafa. E Jesus? Fala de todo mundo, mas não fala de Jesus. É a gente, irmão. Fala de todo mundo, mas não fala de Jesus. Não fala. Aquele homem saiu daquele lugar transformado. Nós precisamos entrar no culto e sair do culto transformado. Nós podemos ser apenas pessoas que vêm assistir um espetáculo, alguém pregar, alguém louvar. Nós não estamos aqui para assistir, nós somos o culto. Não estamos aqui para assistir. Nós não tem esse negócio de dar oportunidade, né? Vamos dar uma oportunidade para o irmão. Você não está aqui para assistir um culto, você está aqui para ser o culto, você está aqui para adorar, você está aqui para louvar. Uma vez eu estava numa igreja, eu estava adorando, uma irmã veio, falou assim: a sua adoração incomoda o inferno. Mas eu não estava com um violão, eu não estava com um microfone, eu estava na igreja. E ela nem sabia que eu era pastor. Ei, irmão, tem alguém que você conhece que não está conseguindo carregar a cruz? Tem alguém que você conhece que não está conseguindo carregar a cruz? Tem alguém que precisa de você. Tem alguém que precisa de você. Carregar a cruz não é sobre só pegar um pedaço de madeira pesado, jogar nas costas e carregar. Deixa eu dizer para você, o fardo mais leve que Jesus estava carregando era aquela cruz. O fardo mais leve que Jesus estava carregando aqui na terra era aquela cruz. Porque não existe fardo mais pesado do que você ser julgado, você ser caluniado, você apanhar sem merecer. A maior violência que Jesus sofreu não foi só aquelas chibatadas, mas foi Ele pagar por algo que não foi Ele que cometeu. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus, irmão. Quando você olhar para alguém, identificar que ela precisa de uma transformação, de uma mudança, não torne a cruz dela mais pesada, não. Ajuda ela a carregar a cruz. Ensina, ora. Você está disposto a ajudar alguém a carregar a cruz? Você está disposto a ajudar alguém a carregar a cruz? Você está disposto a pagar o preço por alguém? Você está disposto, irmão? Você tem isso no seu coração?
Ah, Jesus. Aquele homem foi um dos primeiros a cumprir Lucas 9, 23. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pega a tua cruz e siga. Tem um louvor que diz: ainda existe uma cruz para mim e para você carregar. Ainda existe uma cruz, irmão. Ainda existe uma cruz. E às vezes a gente quer viver um evangelho de facilidade, né? A gente não quer ter conflito, a gente não quer passar por algumas situações. Mas ainda existe uma cruz. Acho que é do diante do trono, né? Diante do trono? Os levitas sabem. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Gostei dessa tradução, Revista Atualizada. Dia a dia. Não, eu já fiz, pastor, já neguei ontem, já neguei ontem. Não, mas é dia a dia, todo dia, irmão. É todo dia. Não, mas é todo dia, irmão. Nós vamos passar por processo, dia a dia. Um dia você vai passar por uma luta, no outro dia você vai passar por outra, no outro você vai passar por outra. Mas o que nos consola, é que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Que ainda que nós passamos por diversas tribulações, ainda que nós passamos por diversas provações, ainda que nós passamos por ataques, ainda que nós passamos por sofrimento, nós sabemos que o final da história está escrito por Ele. Jesus não começou uma história na sua vida e deixou ela sem terminar, irmão. Essa história está escrita. A minha história está escrita. O que nós precisamos é endireitar o caminho, a rota. Endireitar. É olhar para mim, olhar para minha casa e começar o conserto por mim, pela minha casa. E quando eu estiver na condição de ajudar alguém com as roupas brancas, eu não julgar. Eu disse: um dia minha casa foi desse jeito, um dia eu fui desse jeito, e hoje eu quero te ajudar a caminhar. Podiam ter escolhido qualquer um, mas escolheram aquele homem. Tenha todas as dúvidas do mundo, irmão, mas uma dúvida você não pode ter: Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus tem um projeto sobre a sua vida, sobre a sua casa. O projeto dele é diferente para você do que ele tem para mim, mas ele tem um projeto lindo para você. Ele tem um projeto para cada um de nós, ele tem um plano para cada um de nós. O que eu preciso, pastor? Siga o caminho da cruz, olhando para ela. Não era a cruz que esperava Jesus, era Jesus que esperava uma cruz. Era Jesus que não via a hora de morrer por mim e por você. Isso parece loucura, irmão, mas é a maior loucura que existe. É a maior loucura. Por isso que nós, para entender, mas ele pegou o seu filho sem pecado, o seu único filho, e deu por mim e por você. E hoje nós vamos cear, hoje nós vamos sentar à mesa com ele, porque ele nos deu o direito de sentar à mesa com ele. Quando aquele véu se rasga de cima até embaixo, era Jesus dizendo: que saudade, que saudade. Era Deus dizendo: que saudade do nosso relacionamento, que saudade de ter vocês de novo.
O acesso está liberado. O acesso à presença está liberado. Não tem mais restrição, não tem mais regra, não tem mais lei. O acesso está liberado. A lei já não impede vocês de vir. Venha. Ei, feche seus olhos. Começa a falar com Ele, começa a falar com Ele. Eu sei que você precisa falar coisas para Ele. Eu sei que você precisa se relacionar. Eu sei que você precisa se derramar nessa noite. Ei! O que está te levando para longe dEle? O que está te impedindo de caminhar? O que está te impedindo? Ei! Fale com Ele, fale com Ele. Diga ao Pai, diga a Ele, diga a Ele. Oh, Jesus.